Você já percebeu que eles não se importam se você é ateu ou não? Sacou? Não, não quero nem saber. Então, eles não querem saber, eles não estão nem se importando se você é ateu ou não. Então, a pergunta que eu te faço, depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você viu, você não acha assim que é hora de você tentar identificar os fenômenos espirituais ou ufológicos que a sua paranormalidade atrai? E você não acha que é hora de você tentar saber o que eles querem, tentar tratar isso, cara? Eu tenho um projeto chamado Projeto Terra 2. É um experimento que eu quero fazer. O objetivo, cara, é o objetivo da minha vida mesmo. É comprar um sítio. Eu comprar o maior lote de terra que eu puder comprar. O pessoal diz, quanto é que você tem? Eu digo, zero nada. Mas eu não tenho nada, entendeu? Mas o meu objetivo é comprar 50, 100, 200 mil, 2.000 hectares de terra, não sei. No futuro aí, conseguir comprar o maior lote de terra possível, que o objetivo é o quê? É fazer uma floresta ali. Passar a minha vida plantando árvores. Fazer floresta e fazer com que esse ambiente em que eu vou montar, eu vou cercar ele com cerca viva, aquela coisa toda, porque o objetivo vai ser um pouco polêmico. É não permitir a entrada de seres humanos no Terra 2, porque eu quero fazer um experimento. Vai ser poucos os seres humanos que vão ter permissão de entrar no Terra 2. Eu quero entender como é e o que acontece quando não tem o ego do ser humano interferindo na vida nesse planeta, entendeu? Porque eu estou desconfiado de uma coisa. A civilização importante do planeta não é a nossa. Tem uma outra. E os animais estão nessa civilização, as plantas fazem parte dessa civilização, mas a gente não. Por causa desse nosso ego, de achar que nós somos a maravilha da criação e as outras formas de vida desse planeta é sem importância, que existe aqui só para a gente usufruir e de maneira brutal, né? Pelo que a gente vê aí. Então, cara, eu quero me conectar a esse mundo, entendeu? E ver o que é que eu estou perdendo. Se é que tem esse mundo, né? Como eu falei para você, eu sou um homem da ciência, cara. Eu gosto de testar. Mas também eu não sou bobo, não. Eu não sou aquele cara que você conta uma história aqui e eu tenho aquela crença ateísta. Eu chamo assim, crença ateísta, porque, cara, eu sei que tem muito ateu para ficar chateado comigo. Mas os caras têm uma convicção tão grande das coisas que, mesmo que aconteça algum fenômeno estranho, que você nem dê nome a isso, mas ele quer negar esse fenômeno porque não tem uma explicação dentro dos livros que ele da ciência conhece. Eu não sou assim, cara. O meu ateísmo é mais para aquela questão de divindade, de interferência de divindades, seja demônios ou divindades boas, entendeu? Interferindo na humanidade, aquela coisa toda. Essa parte aí não é muito minha praia, não. Mas que tem um fenômeno estranho acontecendo, tem, e eu quero descobrir. Eu só não vou dar nome aos bois. Como, por exemplo, é um fantasma, é o fantasma de fulano e tal. Não, isso não entra, não, cara. Não consigo, entendeu? Então é isso, cara. Eu dou sim a oportunidade, né? Dou a oportunidade se tiver alguém que consiga realmente me provar, né, daquela maneira, né, do meu jeito, de que aquilo ali é real, eu dou todo apoio, cara. Eu não vou virar de jeito nenhum as costas, nem ficar criticando, respeito demais é conta. Ô Jorge, no começo do programa a gente falava com você a respeito dos fenômenos que acontecem na região Nordeste no geral, né? Tanto da Operação Prato, quanto da Operação Ilha do Caranguejo, e entre outras, né, que a gente mencionou, do Janiel, que foi no Ceará, o caso lá do senhor que rejuvenesceu com o tempo, que ele teve o contato com a luz, né? Eu queria saber se na tua região você se recorda, pode ser pesquisado por você ou por outra pessoa, chegou a história até você, sobre esses casos mais agressivos, né? Casos ufológicos mais agressivos, tanto para animais quanto para seres humanos. Você se recorda de algum?
de agressividade, fora esse do óleo quente, que eu achei uma agressividade. Pai, com certeza deve ter, mas... Ah, sim, sim. Tem um caso de seu Inácio que eu investiguei, numa cidade aqui próxima, que ele estava assistindo uma novela, era aquela Rock Santeiro, primeira exibição, eu acho que em 86. E quando ele voltava, foi o último capítulo, quando ele voltava com a esposa dele, uma garotinha que era vizinha, e a filha dele de 1 ano no braço. De repente, a esposa dele, ele na estrada, no sítio, né, na estrada aí, a esposa dele dá um grito aí, fala: Inácio, tem alguém seguindo a gente. E ele: conversa, mulher, tem ninguém seguindo a gente, não. Tem uma pessoa seguindo a gente. E ela, quando ele vai andando na mão, de repente ela de novo: Inácio, tem uma pessoa seguindo a gente. Ela disse: conversa, mulher. Quando ele disse conversa, mulher, que ele olhou, ele disse que uma criatura peluda, né, com um pelo bem, né, bem, como é que a palavra que ele falou? Abalaiado, né, bem abalaiado. Ele dizia que aqueles cachorros de balaio, não sei se alguém já conhece aqueles cachorros, o pessoal chamava antigamente de cachorro de balaio, eu acho que era cachorro piquenês, né? Que era tipo muito peludo e pelo enrolado, é isso? Era muito peludo e meio ondulado assim o pelo. Ah, tá. Ele disse que essa criatura tinha umas garras na mão e começava a pinotar na direção dele, e ele percebeu que a criatura queria pegar a criança do braço dele. Aí ele começou a meter a perna na criatura, mas não acertava o outro. Ele disse: rapaz, parecia um gafanhoto pulando. O troço pulava em cima de mim, quando eu metia a perna, ele pulava de volta de novo. O bicho era muito ligeiro mesmo nos movimentos. E eu não conseguia acertar uma pernada nele. Só que teve uma hora que a minha filha escapuliu do meu braço, né, quis cair do braço assim, e a criatura correu para segurar a criança, para não cair no chão. Botou as mãos assim, né? Quando ele viu, ele puxou na perna da criança ainda e conseguiu botar de volta no braço. E começou a chutar essa criatura, e a mulher gritando, desesperada. Quando a mulher disse: valeu Nossa Senhora, que vai acabar tudo aqui hoje. Aí disse que a criatura desapareceu dentro do mato. Foi mesmo na hora que chegou os vizinhos. Interessante, quando eu fui investigar esse caso, antes de investigar, ir na casa do seu Inácio, pegar o depoimento dele, eu saí perguntando para a vizinhança se de fato tinha acontecido algum fenômeno estranho naquela região, né, nessa época. Todo mundo relatou que de fato aconteceu, mas a maioria achava que era coisa do diabo. Aquilo ali era coisa do diabo, era o Satanás tentando pegar a criança, aquelas coisas, né? Uhum. E muita gente falava também que era um bêbado que tinha lá na região, e seu Inácio negava, dizia: não era bêbado não, eu conheço aquele bêbado, eu tinha acertado a primeira pernada nele. Aquele coitado não faz mal a ninguém não, só vive bêbado. E esse troço era muito rápido, pulava igual um gafanhoto. Então tem esse relato dele também, né? Ô Jorge, eu tô vendo algumas fotos que você enviou aqui e você mencionou aquela foto do objeto verde, né? Vamos ver primeiro a foto do objeto verde e depois você fala sobre essas outras que estão aqui. Essa aqui, né? É qual? Sim, essa aí. Você poderia explicar? Você lembra que eu falei para vocês da sensação ufológica? Sim. Eu vou contar para vocês. Olha, eu quero falar para o que eu vou contar aqui para vocês. Eu não vou mentir para vocês de forma nenhuma, porque não faz sentido você passar 30 e tantos anos investigando um fenômeno ufológico para inventar mentira, né? Não faz sentido. Você gastar tudo, você já gastou seu tempo, dinheiro. No dia que esse objeto apareceu aqui na cidade de Coronel, toda a praça viu. Estava todo mundo lá na praça, no centro da cidade, todo mundo viu, menos eu. Foi no dia que eu não fui fazer vigília ufológica, foi em 96, foi o ano que eu mais fiz vigília ufológica, eu acho que eu fiz 270 vigílias no ano. Mas nesse dia eu estava em casa. Só que nesse dia, quando deu 7h30 da noite, me deu um sono tão incontrolável, mas um sono tão forte, que eu cheguei para minha esposa e disse para ela: me segura aqui que eu vou cair. Ela disse: que foi? Tá me dando um sono que eu não sei de onde tá vindo esse sono, não. É sério. Ela foi me levando para a cama
Mas eu me lembro que foi só o tempo de eu encostar na cama, eu caí. No outro dia de manhã, eu amanheci lá com as mesmas roupas, do mesmo jeito. Eu digo, pô, o que foi que aconteceu? Eu não sei não, tu desmaiou. Desmaiou e veio acordar agora. Eu digo, pô, que estranho. Quando eu fui pela manhã fazer algumas compras na rua, o pessoal na rodoviária estava todo mundo comentando na cidade sobre isso aí. Um amigo meu disse, Jorge, cara, você viu ontem, cara? Eu digo, o que foi, cara? Rapaz, apareceu um objeto, eles falaram dessa mesma cor, né? Um objeto branco, amarelo e verde, e que passou sobre, bem baixinho, passou sobre a cidade, ali em cima da praça, mais de 1.000 pessoas que estavam na praça viram esse objeto passando. E eram várias outras luzes pequenininhas ao redor seguindo ele. E passou bem devagar sobre a cidade. Eu disse, cara, eu estava dormindo nessa hora. Até eles brincando, que o fogo é você, cara, que na hora que aparece o negócio, você está dormindo. Às vezes eu fico pensando que essa coisa interferiu, cara. Porque não tem sentido, não, eu ter caído de sono daquele jeito. Mas eu apaguei de um jeito que eu nunca tinha passado por aquilo na vida. Então eu saí investigando os dias seguintes, né, se alguém da cidade tinha feito fotos, porque em 96, naquela época, não era todo mundo que tinha uma máquina fotográfica, né? Uhum. E celular, cara, celular acho que se tivesse começado era muito raro. Eu acho que nem dava para fazer, não tinha nem máquina fotográfica. Então eu consegui, uma garota que conseguiu fazer essa foto aí, que é uma ampliação essa foto, né? Sim. Ela conseguiu fazer quando o objeto caiu em uma certa distância. Ela conseguiu fazer a foto e me deu o negativo, né? Esse aqui que é a Entendeu? foto original, né? Não, ela ainda não é original, é uma ampliação. Ela é bem pequena. Ah, tá. Aí eu mandei o pessoal do laboratório ampliar, sabe? Pelo Uhum. negativo. Por Sim. isso que deu para ficar com boa qualidade assim. Bom, vamos ver nas outras fotos aqui, Jorge. Se você puder explicando, por favor. Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Essa aí, ela está inclusa dentro da onda ufológica aqui em Coas Novas. Aqui eu tenho aqui os formulários de vigília, né? Uhum. Justamente sobre essa onda ufológica de 2001, porque foi muito interessante isso aqui, cara. Eu acho que você não tem essa foto, não mandei para você, deixa eu ver se dá para ver aqui. Acho que é meio difícil. Aqui é tudo bem documentado, cara. Tudo tem Acho que eu tenho. data, tudo, né? Sim. Deixa eu ver se eu. Tem alguns documentos desse aí também, aqui. Houve uma onda ufológica em 2001, cara, que foi impressionante. Mas eu vou resumir a história dessa luz aí. Durante 45 dias, eu comecei a presenciar luzes estranhas lá no local onde eu faço vigília ufológica, que era no meu terreno, que hoje em dia nem dá mais para fazer, que virou um bairro lá, né? Uhum. Eu fui fazer vigília, a primeira vez que eu vi a luz foi quando cheguei na casa do rapaz onde eu deixo as ferramentas, né? E eu olhei e vinha eu pensei que era um satélite, mas era muito forte. Eu digo, deve ser o satélite. Eu acho que foi logo quando começou a estação, não sei se já tinha estação, mas se não tinha, estava começando ali a estação espacial, né? E essa luz foi cortando o céu de ponta a ponta. Eu não fiz foto, eu sou assim, eu sou muito chato, né, cara? Eu sou cético até nas coisas que eu pesquiso. Eu devia fazer foto e depois perguntar, né? Aí eu fico tentando analisar e a coisa indo embora. E eu tentando analisar, não, é um bólido, não, isso aí é um satélite. E essa coisa acabou desaparecendo, eu achando que se fosse um satélite, né, quando saísse os espelhos do foco do Sol, ia desaparecer. Mas não, cara. Começou no norte e terminou no sul. Desapareceu. Eu digo, não, o satélite não vai fazer isso, cara. Com essa intensidade o tempo todo. Foi a primeira vez que eu vi coisa estranha, quando começou essa onda, né? Na segunda vez, foi um dia depois que eu fazia vigília, um dia sim, outro não. Quando foi 2 dias depois, fui fazer vigília, eu conversando com o Carlos, deixei as ferramentas, ela conversando com o Carlos, e na direção onde eu ia fazer vigília, desceu uma bolinha de luz, parecida assim, sabe quando você mexe numa fogueira assim, que sai uma faísca no vento, assim, toda sem rumo, assim, aquela faísca bem rápida, pronto, só que fez a direção descendo, fazendo esse movimento assim, sabe? E pousou lá onde eu ia ficar para fazer vigília. Quando eu vi isso, eu falei com ele, disse, olha lá, aí quando ele olhou, não viu, eu saí correndo lá pro local da vigília, mas não vi mais nada lá. Segunda vez. Aí a terceira, quando eu estava fazendo vigília ufológica, eu estou só resumindo, né?
Eu não tô nem botando horário, nem data, tá tudo aqui direitinho. Quando eu olhei para a Serra de Santana, né, pro lado de Lagoa Nova, eu vi uma esfera luminosa no céu bem forte. Eu digo, cara, aquilo não é uma estrela, tá forte demais. Aí eu olhando para aquilo, quando eu fui com a máquina para fazer a foto, a luz começou a perder brilho, foi perdendo brilho e foi descendo. Aí desapareceu, eu ainda consegui fazer uma foto, mas muito apagadinha. Eu vou mostrar só o formulário de vigília, porque não dá nem para ver direitinho. É essa daqui. Eu fiz uma foto, mas já no finalzinho. Uhum. Não consegui pegar. Era como se essa coisa estivesse me observando. Bastava eu tocar na máquina. Eu estou dizendo isso porque no decorrer da onda ufológica vocês vão entender. Quando eu toquei na máquina, desapareceu. Aí tudo bem. Quando foi, acho que 3 dias depois, 4 dias depois, estava na vigília, quem estava lá de novo, a mesma luz. E eu observando. E um amigo meu estava comigo, eu já tinha falado para ele que estava aparecendo na luz quando eu tocava, desaparecia. Ele disse, rapaz, será que se você tocar vai desaparecer? Eu digo, eu acho que vai, cara. Ele disse, tenta aí. Eu digo, eu vou tentar. Quando eu ia tocando na câmera, né? De toque é na câmera fotográfica. Quando eu ia tocar na câmera para fazer uma foto com exposição, que era uma Zenith, eu não sei se vocês conhecem aquelas câmeras Zenith, de 58mm. Aí quando eu toquei na máquina, a luz começou, fez o mesmo movimento de novo. Aí eu não consegui fazer foto, desapareceu. Quando eu estava fazendo a vigília nesses 45 dias, teve uma semana aí que eu estava fazendo vigília, eu não me lembro mais, aliás, eu não me lembro agora qual foi a data, e eu tava observando o céu e botei a câmera apontando para 90 graus, né? Eu disse, se aparecer alguma coisa no céu aí, eu só encarcar o cabo de disparo, pronto, já está feito, tá com exposição. Quando eu olho para o céu, cara, tem uma luzinha correndo para um lado e para outro, como se, cara, a sensação que a gente vê essas luzinhas no céu, quando está no fenômeno ufológico, é como se ela estivesse brincando no céu, né? Como se fosse uma coisa bem, sei lá, é muito estranho. É um percurso aqui como se fosse brincando. E quando eu olhei aquilo ali, eu fui bem rápido no obturador, no disparador da câmera, e consegui fazer uma foto de alguns segundos. Aí quando eu encarquei, fiz a foto de alguns segundos, a luz desapareceu bem rápido. Eu até brinquei, eu fiz, otária, peguei primeiro. Essa aqui você saiu. E de fato saiu mesmo. E Então, na última vez, na última não, né? Na última, assim, foi bem significativo. Você ia falar o quê? não, ia perguntar se você lembra qual que é a configuração que estava na máquina ali quando você fez o disparo? Lembro, cara, lembro. O obturador estava em 2.2, o mais aberto. Uhum. Não é 22, não, é aquele outro. A velocidade dele estava quanto, você lembra? O B, é aquela com exposição. Uhum. Né? Com exposição. E o foco infinito. Eu já deixava pronto, né? Sim. Aí eu consegui. Sim, pode dizer. Então aquele formato dele de pé ali é um movimento que ele fez. Isso, exatamente. É um Mas movimento esse que ele aí. fez de cima para baixo ou de baixo para cima, é isso? Enquanto estava Não, fotografando? isso, de cima para baixo. Uhum. Agora, essa foto eu não cheguei no dia ainda, não. Foi no dia 30 de maio, no meu aniversário. Uhum. Vou pular logo para ela. Teve outras ocorrências, mas não foi tão importante. No dia 30 de maio, já tinha passado uma semana que não acontecia nada, né? Porque acontecia um dia sim e outro não, durante os 45 dias. Aí, quando eu estava lá chamei um amigo meu, minha esposa, meu filho era pequeno ainda. Aí, um amigo meu comentando, disse, cara, já que é seu aniversário, bem que a luz podia aparecer, né? Aí eu brincando com ele, eu disse, sim, aparecer e deixar eu fotografar, né? Porque toda vez que eu vou pegar na câmera desaparece. Pois é. Ele disse, não, cara, seria um presentão. Mas também eu vou dizer uma coisa, se essa luz aparecesse para me dar esse presente, eu ia fazer de 15 a 20 segundos de exposição para ficar perfeito. Ele, não é isso, cara. 5 minutos depois, um amigo meu olha para mim e fez, cara, só pode ser brincadeira. Eu digo, o que foi isso? Olha lá. Aí quando eu olhei na direção lá, tava a luz lá. E já fazia 5 dias que não acontecia nada. Eu digo, caramba, cara, a luz está ali. Eu digo, será que vai deixar a gente fazer foto? Ele, não sei, toca aí.
Eu disse, rapaz, se desaparecesse, não tem problema não, toca aí. Aí eu fui na câmera lá e botei a mão em cima da câmera, né? A luz continuou, eu digo, opa! Aí puxei o filme, a luz continuou lá, eu digo, vai ser o presente. Eu apontei para ela lá e disse, vai ser de 15 a 20 segundos. Aí quando eu encarquei o obturador lá, o cabo de disparo, e a luz começou, né, a luz ficou lá parada assim, até os 15 segundos. Quando eu contei 15, que eu ia dar de 15 a 20, eu disse 15, aí a luz começou a perder brilho e foi descendo. Foi descendo, descendo, eu fiz 20, aí soltei. Aí ficou o percurso dela, todo ela descendo. Agora você sabe qual é o mais estranho dessa história toda, desse relato todo? É que uns 2 meses atrás eu trabalhava de zelador numa agência bancária, né? E o meu chefe tinha uma raiva danada, porque quando eu vi o pessoal do sítio, eu ia perguntar sobre OVNI, né? Ele não queria nem a pau que eu falasse, perturbasse o pessoal, né? Os clientes com o negócio de OVNI, né? Ele estava na razão, né? Claro. Aí tinha uma senhora que estava com uma garotinha, acho que tinha uns 7, 8 anos a garotinha, estava lá pedindo um empréstimo, né? E falaram o nome do sítio dessa senhora. Aí eu disse, peraí, é para onde a luz estava. Eu olhei se meu chefe não estava vendo, eu disse, vai ser agora. Ela estava esperando lá na fila, lá. Eu, bom dia, senhora. A senhora mora no sítio e tal. Eu até esqueci o nome do sítio agora. Eu disse, moro. Eu disse, me diga uma coisa, há uns 2 meses atrás, não aconteceu nada estranho naquela região, não. Estranho como? Assim, luzes no céu, aquela coisa toda. Aí a menina fez, mas será que ele está falando da luz? Eu digo, que luz? Ela fez, não, moço, sabe o que é? É que há uns 2 meses atrás, estava aparecendo uma luz em cima da casa da gente. E aquela luz ficava parada no céu um bom tempo. De repente a luz começava a descer, 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 ia perdendo o brilho, perdendo o brilho. Quando chegava bem perto assim do chão, a 1 metro de distância, mesmo na frente da gente, assim, na terraço da casa, assim, aí essa luz, eu digo, parecia com o quê? Sabe aquelas luzes que tem um globo de plástico, assim, que você bota nas lâmpadas, assim, fica a lâmpada lá dentro, você vê só o brilho da lâmpada e não o formato Sim. dela, que o plástico é... Então, ele disse que ficava uma luz oscilando lá dentro, como fosse um globo de plástico, bem quase apagado. Só que essa esfera começou a girar lá na frente da casa dela e foi direto para o curral. Aí as vacas se assombraram. Aí ela disse que foi um quebradeiro de cerca lá, as vacas arrebentaram com as cercas lá, tudo correndo com medo dessa coisa. E ela estava justamente no banco pedindo um empréstimo para consertar esse Olha curral. só. É muito... Aí, quando eu fui pegar o endereço dela direitinho, quem estava atrás de mim? O Meu chefe. chefe. Jorge, Será que levaram alguma vaca? Não. não sei, cara. Não falou Daí, nada sobre isso. não sei, cara. O Uhum. meu chefe chegou e disse assim, Jorge, tem o que para limpar? Eu digo, nada. Depois vai lá para a cozinha. Eu digo, tá bom, cara. Não tem gente discutir, não. Só vou ficar com raiva danada dele. Eu digo, acaba de ter. E tem mais, viu? Ele atrapalhou outro caso também de eu pegar o depoimento, e esse seria interessante, de uma queda de um objeto em Mossoró, na cidade de Mossoró aqui, que quase ninguém soube dessa queda. Quer que eu relate, pelo menos a Não, por informação favor, por favor. Sim. o gerente geral desse banco foi que veio me avisar. Disse, Jorge, tem um rapaz ali relatando um negócio interessante que eu acho que vai te interessar. Aí ele me levou até ele, me apresentou, disse, pode falar, meu. Ele disse, rapaz, é o seguinte, nos anos 70, início dos anos 70, lá em Mossoró, eu trabalhava na fazenda de um senhor lá e de madrugada houve um estrondo muito grande. Aí começou uma movimentação do exército lá. Aí começou um boato dizendo que tinha caído um disco voador lá na fazenda de fulano. Ele disse o nome do cara lá. Fazenda de fulano, tinha caído um disco voador e que estava todo mundo indo para lá para ver esse disco voador, né? E ele trabalhava lá numa roça lá perto da fazenda desse senhor lá, não sei se era fazenda, do sítio lá, né? Ele disse, rapaz, quando eu terminar de capinar aqui, eu vou dar uma olhada nesse disco voador. Aí ele terminou lá, já eram umas 4h30, já, pô, levanta cedo, né? Eram umas 4h30 para 5, já estava bem claro. Aí
quando ele se aproximou lá da fazenda, lá da porteira lá, ele encontrou resistência, tinha uns militares lá e falou que ele não podia entrar. Aí ele disse, não, rapaz, isso aqui é o sítio do meu compadre, eu entro a hora que eu quiser aqui, mas hoje não. Ele disse, não, mas é porque eu vim só olhar o disco voador que caiu aí. Ele disse, rapaz, não caiu o disco voador nenhum aqui. É melhor você voltar. Aí ele ficou chateado com o militar, que o militar falou firme com ele. Aí ele até falou, rapaz, quer saber de uma coisa? Você pega esse seu disco voador e mandou colocar no sol não bata. E saiu chateado. Ele disse, quando chegou lá na roça, lá, começou a capinar. Segundo ele, disse que veio um helicóptero com 2 hélices, um helicóptero todo preto. Esse helicóptero veio bem baixinho, assim, quase roçando na copa das árvores. Aí chegou lá no local onde ele disse que tinha caído esse disco voador e ele acha que passou mais ou menos uns 10 minutos esse helicóptero lá em cima. De repente o helicóptero começa a levantar e diz, cara, foi a mais assustadora que eu já vi. O helicóptero, quando foi erguendo, ele levantou uma coisa que era 3 vezes maior do que o helicóptero. Não sei como é que ele, segundo ele dizia, não sei como é que um helicóptero podia ir com um troço daquele, não. Eu digo, que troço é esse? Rapaz, parecia 2 bacias boca a boca, assim. Era uma cor cinza metálico, um cinza escuro metálico. Aí essa coisa foi erguida por esse helicóptero e foi em direção à Barreira do Inferno, ali em Natal. Né? E ele disse que o helicóptero sempre voando raso, né, baixinho. E ele disse que aquela parte de baixo do disco batia na copa das árvores. E desapareceu no horizonte lá. Foi embora. Ele disse, rapaz, isso foi um relato que eu fiquei sabendo. Aí eu fui pegar o depoimento dele, aí chamaram ele, né, para ser atendido lá no banco. Eu disse, tem como depois você me dar seu depoimento? Ou seu endereço, tudo direitinho, para eu ir lá pegar essa informação melhor? Disse, tem. Aí foi lá, quando eu tava esperando, aí chega quem? Meu chefe de novo. Aí o cara disse... Qual que foi a região lá mesmo, ô Jorge? Mossoró, cara. Foi em Mossoró. Eu queria encontrar alguém de Mossoró para... Vocês podiam até me ajudar nessa aí também, pois né? Cara. Pessoal de Mossoró, quem tiver informações aí do local específico, né? Seria interessante. Mesmo, alguém deve saber, né, cara? Porque o que eu estou relatando aqui é o depoimento dele, né? Uhum. Como eu não investiguei, então não posso, né, garantir que aconteceu de verdade, né? Sim.